toda a formação titular do Fluminense, todo mundo à disposição, porque vai ser fundamental aí nessa reta final. Faltam 5 jogos na Libertadores, mais 18 no Brasileiro, né? E a gente precisa do time tinindo aí o máximo possível. Eu acho uma coisa que eu já estou definido na minha cabeça. Eu falei para vocês que a gente tem que ficar na parte de cima da tabela, ficar entre os quatro, lutar. Mas hoje, na minha cabeça, eu penso que a gente tem que dar prioridade total à Libertadores. Total. Então tem que avaliar os jogadores antes de uma situação de Libertadores. Por exemplo, a gente tem o jogo do Olímpia agora, né? Agora é o jogo do Olímpia, foco total. Passou o jogo do Olímpia, quem que vai jogar contra o Atlético Paranaense lá? Hoje esse jogo do Olímpia é a nossa vida. É a nossa vida. O Olímpia é tricampeão da Libertadores. Não tenta falar, o Olímpia é isso, o Olímpia é fraco. É tricampeão da Libertadores, jogo chato lá, né? Aquela coisa do Comebol, aquela coisa toda, presidente, né? A gente vai ter que fazer um jogo bom aqui. A gente precisa fazer um jogo bom aqui. E ter um saldo aqui. Entrar no jogo e tentar, de qualquer maneira, ganhar com um saldo bom. Porque se a gente bota um resultado ruim, vai ser um aperto lá. Podemos classificar, mas vai ser um desgaste danado, né? Então, acho que tem que ser o foco máximo Libertadores. Tem que ser avaliado quem que vai jogar contra o Atlético Paranaense. Porque a gente vai ter o Olímpia agora, na quinta-feira, dia 24, e tem o Olímpia dia 31. Agora a gente só pode pensar nisso aqui. Só pode pensar nisso aqui. Leva o que der para levar contra o Atlético Paranaense. Abre mão, de certa forma, porque não dá para ter foco nenhum nesse jogo. Nenhum, na minha visão. Se sou eu, não dá para ter foco. Faz uma alternativa, mesmo que a gente corra o risco de uma derrota até maior, mas a gente não pode correr nenhum risco de perder um jogador para o jogo contra o Olímpia. E eu mesmo, se acontecer uma coisa dessa, eu vou ficar com ódio mortal, né? Uma live de pós-jogo seria uma live de ódio, né? Porque não dá para a gente correr risco. Botar os jogadores que der para colocar, Fábio não tem problema, o goleiro normalmente não tem problema, ver o cenário, como é que está a condição física de cada jogador, quem está com alguma, que precisa de uma... A gente sabe que, Vilela, mas às vezes o time fica sem jogar, é pior, né? E aí acaba perdendo, e aí a gente cansou de ver isso. Mas eu não quero agora arriscar, eu não quero arriscar nada, nenhum milímetro, perder jogador para o jogo de volta da Libertadores. A gente não é ninguém, né? Eu tenho canal, outros canais também, nós torcedores não somos ninguém para decidir nada disso, mas o clube precisa resolver isso aí. Quem que a gente vai botar? De preferência um time que vai botar menos, né? A gente não tem dois times mais ou menos, não é? O segundo time não é um timaço nem nada, mas não somos mais ou menos dois times. Então, eu acho que o Fluminense, esse jogo contra o Atlético Paranaense, tem que poupar geral. Tem que botar o time extremamente reserva, né? Os times fazem isso, os clubes fazem isso. O Olímpia, se eu não me engano, perdeu agora para um time louco, né? Vou até botar aqui, acho que o Olímpia perdeu para um time louco. Empatou. Empatou com o time Guairenã. Guairenã, eu nunca ouvi falar. O que seria Guairenã? O Olímpia empatou ontem. Por quê? Botou o time reserva. Já botou o time reserva, né? Aqui, classificação. Os caras estão focados na Libertadores. O Olímpia está em 10º lugar no campeonato. 10º lugar no campeonato. Está com 6 pontos. Está com 6 pontos. Deve estar jogando com time reserva todo jogo. Deve estar jogando reserva todo jogo. Focado na Libertadores. Não é possível. Possível que esteja jogando time. Então o time é muito ruim e só joga na Libertadores, né? E eu entraria, eu entraria quase todo time reserva contra o Atlético Paranaense, pelo que eu estou explicando para vocês. Os times fazem isso, os clubes fazem isso. Eles pegam, botam o time reserva para jogar numa situação dessa, para não ter problema no jogo da Libertadores, que é a quarta de final. Passar está na semifinal. Se o Fluminense passar do Olímpico, o Fluminense está na semifinal, a 3 jogos da final da Libertadores. Mais 2 jogos está na final. Olha lá, 73% entraria com o time reserva, né? E 27% não entraria com o time reserva. Quer dizer, o time quase todo de reservas, né? Por quê? Porque, cara, a gente não pode ameaçar nossa Libertadores, gente. É uma coisa muito ruim a gente ameaçar a nossa Libertadores. É muito ruim. A gente tem que fazer o possível para dar o máximo do time, para se por algum motivo vier alguma coisa ruim, foi porque o outro realmente mereceu,
foi porque o Fluminense realmente não conseguiu implementar o futebol que tem, né, mas o Fluminense fez o seu máximo, outro time conseguiu ser superior. Para perder, tem que perder assim. Perder por incapacidade do Fluminense vai ser uma devastação.